trabalhando esse tema é nos convidar a uma reflexão cada vez mais reflexão. Por que eu estou dizendo desta forma? Porque estamos vivendo exatamente sob determinadas circunstâncias de temperatura e pressão. Só que nós não percebemos as circunstâncias em que ocorrem a temperatura e a pressão. Ou às vezes até percebemos, mas distraídos, como vamos perceber no decorrer das lâminas, distraídos que nos encontramos, ou distraídos que nos permitimos, as circunstâncias ocorrem, a pressão ocorre, a temperatura ocorre, esquentamos, sofremos e não entendemos como que ocorre. Passamos desapercebidos. Para que a gente possa entender melhor essa trajetória que nós vamos construir enquanto pensamento, enquanto entendimento e principalmente enquanto reflexão, eu vou calçar as nossas ideias de uma forma que a gente possa navegar no pensamento, possa navegar nas ideias. Eu vou trazer coisas e circunstâncias do mundo, mas como nós vamos estar calçados na primeira ideia, então a gente vai conseguir navegar como aquele garoto que solta pipa, mas que tem habilidade porque tem a linha como sustentação. Ou como o barco que navega, mas no momento da tempestade pode usar da âncora como mecanismo de estabilidade. Então, se você não está entendendo exatamente o que eu vou dizer, sendo mais claro, nós precisamos lembrar, refletir, entender do conceito do que é ser espírita, nessa condição de estarmos num mundo que está em transição e a nossa condição é passageira. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E para entrarmos de fato na proposta que trouxemos para hoje, eu gostaria de saber aqui, dentre nós, os presentes encarnados, existe alguém que conhece a doutrina espírita há pouco tempo? Tem alguém que está chegando por agora? Ou todo mundo aqui já é assim, de carteirinha, e a gente pode navegar na questão? Quem for espírita de pouco tempo, quem está chegando agora, alguém que está conhecendo a doutrina, pode levantar a mão assim discretamente. Vocês estão chegando agora? Foram convidados aí pelo Sérgio? Que responsa, hein? Beleza, sejam bem-vindos. A gente vai estar conversando alguns assuntos. Caso vocês não entendam, pode perguntar para o Sérgio. O Marcos Pessoa também, antes do Sérgio resolver, já vai estar se oferecendo para instruir vocês, para trocar algumas ideias. Mas sejam bem-vindas, vocês, tá? Sejam bem-vindas e que a gente possa ter um aproveito nessa noite de hoje. Então, o que é ser espírita? Como se reconhece o espírita? Eu sei que você já foi lá. Lá aonde? Aqui. Eu sei que está difícil para reconhecer a letra aí atrás, a gente vai ajudar daqui, viu? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Eu sei que esse assunto não é novidade para você, mas eu queria te alertar de uma situação, de uma coisa. Embora eu seja amigo do Marcos, conheço o Beto e quero sair para pescar com ele e família, sou amigo lá do Orlando, do Chico Xavier, do pessoal aqui do Caminho Verdade e Vida. Conheci há pouco tempo a Casa Espírita Eurípides, é isso? Barçanufo. Embora fui membro do Conselho Regional, participo do Movimento Espírita já há 2 décadas e meia aproximadamente, mas se eu não fizer a minha transformação íntima, isso não me garante nada e vai ser perda de tempo. Não adianta nada eu ter sentado com o Divaldo Franco na minha adolescência, enquanto mocidade lá em Divinópolis, e ter aproveitado as tardes, juntamente com Raul Teixeira, ter conhecido a Cássia Messano, mas se eu não promover a minha transformação íntima, de nada adianta. No momento da minha passagem, no momento do meu desencarne, ser amigo do Marcos e ter pescado com o Beto, pouco adianta. Pouco adianta. Então, se você vai na casa espírita,
se você sabe as obras de Kardec de cor e salteado de trás para frente, se você é amigo da Denise que está lá em cima, que está coordenando a SEONG e vai realizar a SEONG aqui em Nova Serrana, mas você não fizer a sua transformação, você não se transformar na sua intimidade, você vai estar complicado. Haja vista que existe na zona umbralina um lugar especial para os espíritas, criado para os espíritas, na zona umbralina. Então, quando a gente vem conversar de estar no mundo e não ser do mundo, é algo que vai além dessas palavras. Porque esse assunto está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas você já viu o cenário em que essa frase se encontra? Porque esse assunto nós já sabemos, mas qual é o contexto dela? Onde é que ela se aplica exatamente? Porque a gente tem um hábito assim, nós viemos de uma cultura reencarnacionista, e isso é muito interessante, porque nós estamos envolvidos nesse cenário, e essa cultura que nós trazemos, ela fez com que nós frequentássemos as religiões, participássemos dos cultos, mas nós nos desobrigamos por uma série de conveniências criadas por nós mesmos, nós nos desobrigamos da nossa transformação espiritual, da nossa transformação moral. Então, a gente vê isso muito em alguns segmentos sociais, eu não vou aqui dizer em respeito, mas nós costumamos, com um tapinha nas costas e com uma aparente transformação, achar que as circunstâncias estão resolvidas e estão conquistadas. Mas quando se trata de sintonia, de aprimoramento moral, exige de nós algo mais que vai bem além das aparências. Então, a gente não pode se camuflar achando que simplesmente ir para o centro espírita, tomar um passe e conhecer o presidente da casa, que a gente vai garantir uma sintonia. Se você tem esse hábito, se você está nesse mecanismo, eu peço que você aproveite esse momento de hoje para fazer uma reflexão. Assim como eu tenho feito comigo mesmo algumas reflexões nesse sentido, porque na condição de expositor, nós não somos aqui doutores da lei. Nós somos aqui mais um que está aprendendo. E se eu sou mais um que está aprendendo, por que é que eu estou aqui? Porque eu fui convidado. Porque já estudo esse assunto há algum tempo. E estamos aqui entre outros que estudam também o assunto há algum tempo, o que não nos dá nenhuma condição de privilégio, talvez de responsabilidade, ou talvez de necessidade de estudar mais o assunto. Eu sei que se ele não for agradável, você vai poder passar por aquela porta, ninguém vai achar ruim, você vai embora. Eu vou ter que ficar e falar até o final, mesmo que não esteja ninguém. Então, a necessidade de quem está aqui talvez seja de maior aprendizado. Mas, voltando ao contexto do que esse assunto se remete, eu tomei a liberdade de pesquisar, e aí, olha só. É esse o cenário das letras brancas, eu vou ler para vocês, que está inserido essa frase do verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço de transformar-se moralmente. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso sua fé é inabalável. É como o músico que se comove com os acordes, o outro é apenas que ouve os sons. Aí vem a frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para libertar e sempre consegue quando dispõe de uma vontade firme. Esse é o cenário que envolve nós, os espíritas. Esse é o cenário que envolve todo o ser do nosso orbe planetário, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Então, a partir do momento que fui convidado a trazer esse tema para vocês, pensei eu, como falar de um assunto que já conhecemos? Como tratar desse assunto nas circunstâncias a qual nos encontramos hoje?
Porque quando fala de vontade firme, quando fala de que o Espírito já domina a matéria, eu estou trazendo isso com ênfase, é para que a gente possa colocar verdadeiramente os pés no chão. Porque nós nos encontramos num cenário que nos envolve sutilmente. Nós nos encontramos num cenário em que todas as nossas necessidades espirituais, elas são colocadas como cartas em cima da mesa, como testes, como um verdadeiro exame de Enem. Testando as nossas habilidades, testando a nossa capacidade de realmente estar no mundo e não ser do mundo. A título de exemplo, nós estamos envolvidos, a propósito, eu tenho até que dia para terminar a palestra? Mais meia hora. Você está falando sério? É porque eu sou discípulo do Marcos, então a gente assim, né? Até 9 horas? Então deixa eu colocar meu monitor aqui para me policiar. Dispersão. Por que é que eu coloquei essa palavra? Nós estamos envolvidos num cenário e nós gostamos desse cenário. Nós adoramos esse cenário. Eu fico pensando, os iniciantes estudiosos do processo da mediunidade. Leva um tempo para poder chegar lá. Porque, olha, o tanto de informação, recursos, eu fico vendo aqui o tanto de situação que eu tenho aqui à minha volta e o esforço que nós temos feito para concentrarmos nas situações que nos dizem respeito durante os dias que se passam. É trabalho, é levar filho para a escola, é celular, e aí mecanismos diversos com várias telas que nos chamam a atenção e que nos tiram de foco. Qual foco? Do objetivo da nossa encarnação, do objetivo da nossa reencarnação, do objetivo que nos faz estarmos aqui com filhos, família, irmãos, esposa, solteiros, casados, do objetivo das nossas profissões, porque tudo isso tem uma conexão, tem um tripé ou um pé central, de acordo com os objetivos da divindade para conosco. Mas esse mecanismo de dispersão, ele nos envolve de uma tanta maneira, porque iPod, iPad, iFood, e aí chega ai. A gente se perde nisso. É tanta roupa para vestir, é um guarda-roupa, nós nos perdemos nos nossos closet. O nome é isso mesmo? Você chega lá, você não sabe com qual roupa você vai, aonde você vai, de que sapato você vai. É tanto mecanismo, é tanto modelo de carro, é tanto modelo de celular, aparelho eletrônico. Eu estou com 2 microfones aqui na mão, tenho que ficar de olho numa câmera. E isso é sério, gente. Isso é muito sério. Esses mecanismos mudam o nosso comportamento. Porque na época de Kardec não tinha tantas circunstâncias. Tinham circunstâncias, mas não tinham tantas. O que faz você, num sábado à noite, e noite fria, faz você estar aqui? É a tentativa de vencer esse mecanismo de dispersão. E esse mecanismo de dispersão, de forma resumida, ele é subliminar, ele te envolve. Ele te convida a você pensar em 1001 coisas, menos pensar exatamente naquilo que você precisa. E a gente passa a semana inteira envolvido nesse mecanismo, tá certo? Que você tem que estudar, que você tem que fazer graduação. Você é graduado? Sou. Não, mas tem que fazer a pós-graduação. Ah, você é pós-graduado? Agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Você fala idioma? Falo. Não, mas tem que falar inglês. Não, mas eu já falo. Não, mas agora tem que falar mandarim. Tem que falar o alemão. Tem que falar o francês. Tem que fazer o intercâmbio. E aí você passa a vida inteira como se fosse amarrado numa vara de pescar, Beto.
que você amarra na frente dela uma cenoura e vai correndo atrás da cenoura na ilusão de que vai pegar a cenoura um dia. Mas ela está presa à vara que está presa a você. E você, quanto mais corre, mais a cenoura fica longe. É claro que eu não sou contra as perspectivas e não estou pregando aqui que no passado era mais fácil. Porque não, vai passar roupa no ferro à brasa para você ver. As coisas evoluíram e amadureceram. Mas a nossa intimidade precisa filtrar de forma clara e objetiva esses mecanismos. Porque eles, por si só, são neutros. Esse aparelho que eu tenho aqui, vamos bater uma selfie aqui, vai ficar bacana, né? Esse aparelho aqui, por si só, ele é neutro. Ele não tem valor do ponto de vista moral. As minhas atitudes com ele e as minhas intenções é que vão dar o valor. Então, o mecanismo de dispersão, ele está numa ressonância direta com o que eu trago na intimidade. Eu vou trazer aqui, eu acredito que vocês não conhecem esse personagem, mas a gente vai ganhar familiaridade com ele. Eu estou falando do professor Muniz Sodré, do Rio de Janeiro, carioca, se eu não me engano, da Academia Brasileira de Letras, e ele traz uma frase que é excepcional para esse momento que nós estamos vivendo hoje. Quero ver se ela se encaixa com você. Quanto mais você é informado do inessencial, menos você sabe sobre si mesmo e mais você é controlado pela lógica do medo. Quanto mais você é informado do inessencial. Olha quantas informações, outdoors, placas, notícia de jornal, canais, 400 canais na televisão. Né? Olha que situação, que condição que nós estamos envolvidos. E nós aceitamos. E isso gera medo, gera insegurança. Por isso a dificuldade nossa. Porque na contrapartida disso, nós passamos a semana inteira, ou os dias, as horas, os minutos, os segundos, sendo informado quando não buscamos essas informações e depois queremos ir para a casa espírita, ignorando o conceito de Kardec do que é ser espírita, e achamos que tomamos um passe, vamos para a reunião mediúnica e temos o direito de conversar com Bezerra e com Emmanuel. Mas esquecemos da construção desse mundo de poluição e de lixo, e vamos falar exatamente disso daqui a pouco, que nos envolve. Será que nós conseguimos 5 minutos de pensamento positivo, de prece? Para quem frequenta a reunião mediúnica, acreditamos que isso seja uma habilidade mais fácil de ser conquistada. Mas para a maioria de nós e para a maioria daqueles que estão lá fora, como que se conquista essa serenidade? Como que se conquista essa paz interior? Essa é a proposta do Evangelho. Então, quanto mais nós somos informados daquilo que é inessencial, mais nós distanciamos do Evangelho. Mais nós distanciamos da proposta do Cristo. Porque nos perdemos nesse mundo de informações. Essa avalanche de informações perturba a nossa capacidade de discernir, de entender a complexidade do mundo moderno com um olhar sobre aquilo que é essencial. O que é essencial dentro do turbilhão de informações que recebemos diariamente? Essa pergunta quem faz é André Trigueiro, espírita, jornalista, e que viaja o mundo inteiro. Então, olha que interessante. Porque veja bem, há um tempo atrás era necessário, o que se vigorava nessa dispersão, era necessário a informação. Você precisava estar informado, você precisava saber. Porque há um tempo atrás, a gente procurava as informações aonde? Na Barça. Você lembra daquilo? Pois é, se você lembra disso, nós procurávamos as informações na Barça. Eu sei que os mais novinhos não vão saber o que eu estou falando. Depois você procura o Beto, procura o Marcos aí, procura a Sandra ali, ela vai te explicar o que é Barça.
Eles vão te explicar o que é Barça. Você lembra, né, Beto? Fazer o quê? Hoje, isso mudou. Hoje nós procuramos as informações aonde? No Google. Nós procuramos as informações na rede. E olha o peso que isso tem. Porque a primeira pergunta foi respondida, mas ela ficou em tom de reticências. Porque você hoje não precisa mais saber onde buscar. Você precisa saber o que buscar. Diante desse mecanismo de quinguilhões, aí é uma palavra que eu estou criando aqui, nesse mecanismo de quinguilhões de informações, não é mais eu preciso buscar a informação, mas o que buscar, com quais intenções, com quais objetivos. Porque tudo que você procura nesse mundo da rede, o que é uma rede? É uma trama, é um conjunto de informações, de situações, tudo que você procura você tem lá. Mas o que realmente te interessa? Por que te interessa? O tempo do silêncio é para você pensar. Porque essa avalanche perturba a nossa capacidade de discernir. Olha que interessante, porque o que nos atrai à doutrina espírita é justamente a capacidade de discernir a fé raciocinada. Como diz o nosso amigo José Eustáquio lá de Itaúna, nós estamos vivendo um conflito que distancia nós de nós mesmos. Porque cada vez mais nós somos convidados pela proposta reencarnatória a percebermos a realidade espiritual envolvida num contexto material. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu preciso discernir disso nesse momento, desse contexto que me faz devagar das ideias. E o que acontece é o contrário. Esse contexto material tem sugado a minha capacidade de discernimento, a minha capacidade de raciocínio num contexto coletivo. Eu vou citar um exemplo muito claro que aconteceu lá em Divinópolis. Eu acho que aqui em Nova Serrana não aconteceu, e eu estou falando sério. Eu não sei exatamente o tempo que foi isso, mas tem pouquíssimo tempo e você vai lembrar. Quando tivemos aquela crise do combustível. Eu lembro que até o Davi viria fazer uma palestra em Nova Serrana, ele não conseguiu abastecer o carro, ligou para o Adir e falou assim: Adir, não vai dar, porque o meu combustível não dá para ir, não dá para voltar. Eu não tenho previsão de abastecimento. Eu tinha pouca coisa, 25%, 30% de combustível no carro, e peguei a moto e fui abastecer a moto, que era pouca coisa, um tanque de uma moto 125 é pouca coisa, dava para mim passar um mês, pelos meus cálculos, com a minha esposa, e o carro ficaria para as emergências. E eu comecei a observar as pessoas na fila, porque onde eu fui abastecer, a fila tinha exatamente uns 4 quilômetros de veículos, entre motos e carros. Eu observei que a moça da minha frente ela tinha meio tanque de combustível. E a minha moto já estava uns 2 dias na reserva. Eu observei que tinha gente que tinha 4 carros na casa e estavam os 4 carros, cada um num posto de gasolina, abastecendo a fila. E ele numa dificuldade absurda para gerenciar os 4 carros, para serem abastecidos e não ser pego na circunstância. A situação de colapso, ela está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Nós temos hoje aproximadamente 6 bilhões de pessoas com acesso a essa ferramenta. E não é exatamente essa ferramenta, mas você entende que eu estou falando do celular. Mas nós temos 4 bilhões e meio de pessoas que usam banheiro. Ou seja, temos 1,5 bilhão de pessoas no mundo que não têm acesso a banheiro. Fazem as suas necessidades fisiológicas ao ar livre. E às vezes você chega em casa e fica insatisfeito com o banheiro que você tem, nas condições que você tem. Então, a partir desse momento, a gente entra numa reflexão mais apurada, porque essa avalanche de informação, essa pressão para você comprar, para você consumir, para você comprar, para você consumir, porque eu posso, porque eu tenho, porque eu consumo, porque é isso que vale. Essa avalanche de informações não deixa você refletir isso. Porque as propostas do Evangelho, elas caminham numa direção contrária.
A exemplo de que quando Cristo conversava com Pilatos, Pilatos estava preocupado com o trono, com a cadeira. E Cristo navegava numa outra vibe. Estava num outro contexto, que ainda iria demorar tempo, mas muito tempo, para Pilatos poder entender. E nós vamos entender, no mundo contemporâneo, em se falando de tempo, tempo é uma energia que não se renova. Aquele tempo que você perdeu, ele não volta. Então nós estamos percebendo, estamos nesse momento refletindo conosco do que é realmente essencial, do que é que realmente importa para nós. Se o acúmulo de informações facilita a dispersão e a alienação, e, segundo os cientistas, ainda nos causa um baita estresse, nosso grande desafio parece ser o de buscar o fio da meada, o ângulo de observação onde seja possível ver o mundo com outros olhos e descobrir o que de fato é essencial. Mas isso se você estiver estressado, porque talvez muito de nós ainda está no turbilhão, muito de nós ainda busca o turbilhão e se compraz com ele. Mas não admitimos. Não admitimos. Então a gente precisa realmente fazer essa reflexão conosco, porque fomos atraídos para esse nível de compreensão, e eu estou falando das verdades espirituais, fomos atraídos por esse nível de compreensão por causa de uma fé raciocinada, por causa de uma lógica. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades, não dá para a gente ir para o céu e achar que vai ficar tocando arpinha e comendo uva, porque cá entre nós, com esse turbilhão de informações, comer só uva, particularmente alguns vão entender o que eu estou falando, comer só uva o tempo todo enjoa, e tocar arpinha com 3 cordas não dá. Uma hora você vai cansar, você vai querer algo diferente. Ou ir para o fogo do inferno e ficar queimando lá o tempo todo, uma hora cansa. Você não vai na mesma loja comprar roupa, você muda de loja e não compra a mesma roupa, mesmo que você mudar de loja. Então você não vai para uma realidade maior, com uma compreensão mais elevada e mais organizada, achando que as coisas serão simples, ir para o céu, sentar à direita de Deus ou sentar à esquerda. Não é assim. Esse momento de ingenuidade está passando para a grande maioria. E para você hoje que está ocupando essa cadeira verde, esse momento já passou faz tempo. Para mim, esse momento já passou. E a gente vai amadurecendo esse conceito e percebendo o que de fato é essencial. E o Espiritismo ele veio para a humanidade para mostrar o fio da meada. Mas para isso, é necessário a gente caminhar e evoluir nesse aspecto. Por quê? Porque não basta eu ir para o centro espírita. Eu preciso de algo mais. Eu preciso avançar nessa dinâmica. Um dos grandes recursos no avançar dessa dinâmica é do conhecimento. Na época de Kardec não tinha internet. Por falar nisso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É o seguinte, eu estou com o Livro dos Espíritos aqui. Quantas gravuras nós temos no Livro dos Espíritos? Vocês sabem? Alguns têm 2. Esse meu, por exemplo, tem uma. Aquele que tem a capa de Kardec sisuda, assim, bravo, né? Nossa, aquilo desencoraja todo mundo a ler, gente, pelo amor de Deus. Cá entre nós. Isso, aquele modelo, né? Pois é. E o outro é uma figura de uva que tem, e logo abaixo a palavra prolegômenos. Você sabe o que é prolegômenos? Sabe, mocinha? Pois é, nós vamos falar disso também. Porque no mundo contemporâneo de comunicação, na atual situação, veja bem que nós temos Kardec numa formação erudita, justamente para dar o respaldo a esse mundo contemporâneo. Então, hoje nós temos
1001 formas de comunicação. Aí nós pegamos um livro com 1018 perguntas, ou 1019, dependendo da edição, sem nenhuma gravura. Ou melhor dizendo, duas. A primeira do rapaz sisudo na capa, preto e branco em alguns lugares ainda. E a indumentária do sujeito totalmente. Eu fico imaginando como é que é para a juventude hoje chegar. Eu fico vendo meu filho de 13 anos, que nem lê jornal, não ouve rádio, não vê televisão, porque essa moçada de hoje não vê televisão. Eu fico pensando assim, quem é coordenador de juventude deve estar penando para conseguir fazer alguma coisa, porque os meninos só se preocupam com feed de notícias. Aquilo que é assim, ó, relâmpago, assim, ó. Eu fico me lembrando das aulas de quinta série, em que a gente estudava os poemas de Carlos Drummond de Andrade, e ele é extremamente atual. O poema é a Andorinha. A Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Ele deve ter lido Nosso Lar, só pode. Só pode. Cecília Meirelles, quando se tratava da universalidade dos ensinos dos Espíritos, quando falo que no poema para as mães, eu preparo uma canção para que a minha mãe se reconheça e para que todas as mães se reconheçam. Isso é um pouco de cultura dos nossos poetas, para que a gente possa perceber que o cenário da comunicação ele mudou nos últimos anos. Mas ele mudou muito. Isso é tão interessante, porque a gente engole esse mecanismo. Isso é uma cultura construída. Você não pode aceitar ela. Assim como tem a ditadura da beleza, nós somos o país recorde no mundo em cirurgias plásticas. Claro que eu não sou contra, de repente tem algum cirurgião plástico aqui, algum estudioso nessa área, né? Não sou contra isso, não. Mas qual o objetivo que se quer com isso? Quais são as transformações que eu quero fazer, né? Hoje em dia não pode ter nem mais ter barriga. Eu estava numa reunião outro dia em Cláudio, a moça chegou perto de mim, ela está presente aqui. Que é isso? O sujeito não pode nem mais ter barriga. Não pode ter mais cabelo branco. Ainda bem que eu ainda tenho, pelo menos cabelo branco, né? Que costuma não ter. E a gente vai nessa ditadura da beleza, nessa ditadura do extremismo da perfeição. São situações desse mundo que a gente acolhe ou não. São situações que fazem a gente refletir e você se perde nelas. O quanto que isso te deixa aflito? Isso está te comunicando o quê? Faz parte. E é uma cultura que é construída e a gente vai aceitando. Vai aceitando. E o Espiritismo ele vem na contramão. Porque eu vou passar a vida inteira. E aí a mocinha está aqui, a dona da academia, eu não sou contra a atividade física, deixo bem claro, viu? Não é isso. O problema é que eu vou passar a vida inteira na malhação e depois eu tenho que me despojar do corpo. E que eu vou olhar e falar assim, nossa, mas eu vou deixar isso aqui, eu passei a vida inteira me dedicando. E agora, como é que eu faço? Claro que eu não sou a favor do sedentarismo, deixo bem claro, vou até falar mais alto aqui. Não é isso. Mas o que é objeto do seu tempo? O que é objeto do seu investimento? Será que você tira um tempo para uma boa leitura? Você tira um tempo para caridade? Sim, eu falo caridade mesmo, porque você chegar no semáforo e dar R$1 para o cara que está lá te pedindo, isso é muito fácil, isso não é caridade não, isso é esmola, você está descartando o sujeito. Para, conversa com ele. Dá atenção para ele. O atendimento fraterno na casa espírita é um dos departamentos, uma das situações de maior responsabilidade no momento. Porque a gente comunica muita coisa para fora e não verbaliza nada para dentro. É um desafio. É uma questão que pode ser considerada do mundo ou não. Depende do que você tem de interesse, tem de foco. Aqui a foto do rapaz.
Bacana, olha só para você ver. Cadê a juventude? Como é que faz, gente? Nós temos que fazer uma releitura desses mecanismos. Não adianta. Não adianta. Sabe? Fazer uma palestra longa como essa que eu estou fazendo aqui, não dá para segurar a moçada, não. Não dá para segurar mesmo. A turma não vem. Cadê o jovem aqui do auditório? Não, eu estou falando de idade física, viu? Não vem com essa, não. Cadê a moçada? Eu estou falando sério. Tem pesquisa sobre isso, nós vamos chegar lá. Cadê a moçada? Cadê a molecada? Cadê a garotada? Entende o que eu estou falando? São meia dúzia de gato pingado. Eu não sei qual é o desafio. Se é o presidente, se é a turma da casa que não dá abertura. Isso é de se falar sério. Porque não adianta eu pegar e abrir a mocidade e deixar ela no canto, igual tem uma cadeira aqui, não. Ó. Eu tenho que colocar o jovem para participar, para estudar, para realizar. Eu tenho que colocar o jovem no conselho da casa, nem que seja um. E tenho que aprender a lidar com o novo, com o diferente. Pô, qual é? Isso aqui não funciona, não. Tem que dar abertura para ele opinar, porque como é que vai ser o futuro da casa, o futuro do movimento? Olha para nós aqui, a maioria de nós, dadas as circunstâncias de temperatura e pressão, já temos cabelos brancos. As que não têm é porque tem recurso, né? Ou usa do recurso, o recurso está acessível a todos. Entende o que eu estou falando? É uma questão do mundo. Nós estamos sendo pragmáticos. Colocamos o jovem na casa espírita para escanteio. Precisamos rever esse conceito. Porque faz parte da nossa realidade. Aqui, chegou, olha só que beleza. Por que eu trouxe essa palavra prolegômenos? Você já sabia da existência dela? O que é prolegômenos? Conjunto de noções preliminares de uma ciência. Princípios, elementos. Longa e exaustiva introdução no começo de uma obra, com as noções preliminares. Prefácio. A hora que o Pedro, meu filho, pega isso para ler, fala assim, ai, o que vem disso aí, gente? Como é que pega para ler? Pai, você me dá um livro de 1019 perguntas, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu estava vendo daqui a pouco, eu estava sentado, eu vou exemplificar. Você vai saber direitinho a diferença do jovem para o que não é jovem. Não vou precisar falar nada, não. Deu para você perceber a diferença, né? Eu estava sentado da moça aqui, ela estava desse jeito. Fazendo desse jeito. É outra realidade. E a gente precisa se preparar para isso. Olha esse mundo da comunicação. Nós vamos chegar lá, porque olha, você vê que interessante. Olha só. Isso aqui te diz muita coisa, né? Hoje, antigamente nós falávamos vós, monsieur. Depois ficou você. Depois ficou você. Agora C. Depois só duas letrinhas, V e C. Agora nem isso mais tem, agora é isso aqui, ó. Comunica-se por imagens. Isso aí voltou ao tempo dos antigos. O pai da gente estava desenhando. Sim. Mas sim, lá no tempo das cavernas, dos desenhos. Mas isso diz muito mais, porque naquela época o espírito tinha uma concepção. Hoje a realidade é outra. Hoje, se um pai vai conversar com o filho, bater um papo cabeça, igual amanhã eu tenho que conversar um assunto muito sério com o meu filho, eu tentei trazer ele para cá para a gente vir bater numa resenha. Quem diz que vem? Pai, é o seguinte, palestra em Nova Serrana, o que eu vou fazer lá? Não, vamos rever os amigos. Não, quem tem amigos lá é você, eu vou para a mocidade. Mas você vai mesmo? Eu vou mandar um WhatsApp para o coordenador aqui para saber se você foi. E qual era o assunto. A conversa tem que ser, você tem que colocar uma estrutura em 30 segundos e torcer para ele não bocejar. Quem é professor aqui deve estar sofrendo na sala de aula.
Agora, quer ver o contraponto? Como é que você resolve uma frustração? Como é que você resolve um transtorno de ansiedade? Porque no Google você gasta, se eu demorar muito, é isso mesmo, Robson? No máximo 3 segundos para ter uma informação, dependendo da sua internet e do aparelho que você está usando. 3 segundos. Como é que você resolve uma decepção amorosa, um término de namoro, uma perda de um ente familiar? Percebe o turbilhão de informações? Isso é sério. Como que você vai perceber a conquista? E aí eu vou usar uma expressão aqui que é o que está me vindo na mente de forma coloquial. Como que você vai construir um relacionamento afetivo numa relação de 3 segundos? Adir, eu não sei se era essa a linha de pensamento não, mas está nessa vibe. Depois você resolve aí com o pessoal. Percebe? E a gente vai numa repetição de iPhone, iFood, ai. Onde é que isso vai parar? E não adianta eu chegar para a reunião mediúnica e resolver tudo lá, não. Que até esse pessoal que lá trabalha lá tem mecanismos de proteção. Todo mundo vai para a casa espírita, nesse afã de 3 segundos, e acha que tudo se resolve na reunião mediúnica. Aí o rapaz do atendimento fraterno convida você para ler o Evangelho. Sem gravura. Né? O bonequinho azul está assim para você. Ó. É uma outra realidade. Extremamente desafiadora para nós. Convidativa. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é interessantíssima. Quanto tempo você gasta de internet por dia? Peguei pesado agora, né? Mas pesado não é essa a pergunta, não. Pesado é a próxima que vem. Quanto tempo você gasta com isso? Tem calculadora científica aí, Beto? Tem não? Qual foi a taxa de retorno do capital investido? Ou seja, quanto tempo você fica na internet? Quanto que você ganha com isso? E a pergunta é essa mesmo. Qual foi a taxa de retorno do capital investido? Eu não vou nem perguntar do capital espiritual, não. Percebe? Percebe que o Espiritismo navega na contramão? É para terminar às 9? Aqui. Isso aqui. Maior instrução e rendimento, idade média dos espíritas é a mais alta. Isso foi o que o último censo de 2010 mostrou para a gente. Maior instrução. Isso quer dizer que nós somos os mais estudados, que estudamos mais. Maior rendimento. Somos os mais abonados. Isso é censo, isso é pesquisa. Isso é pesquisa. Você está no IBGE, você pode procurar na internet, que você acha direitinho. E nós somos, idade média dos espíritas é a mais alta. Isso quer dizer que somos os mais velhos. A prova está aqui. Cadê a juventude? É minoria. Isso quer dizer alguma coisa para a gente, não quer? Isso quer dizer, isso em outras questões, eu poderia aqui dizer, eu falo de responsabilidade, essa fala agora é minha. Se você não concordar, tudo bem. Mas nós estamos ficando elitizados. O Espiritismo veio para os sofredores. A gente precisa abrir os olhos do coração para isso. Porque se numa pesquisa feita no Brasil inteiro, isso aqui, ó, de forma subliminar, sutil, como estamos no mecanismo de dispersão, a gente vai estar deixando os mais novos por um lado e estamos criando uma doutrina elitizada, ou criando um movimento elitizado, porque a doutrina não é elitizada, não é elitista, mas a nossa forma de lidar, despreparado, desatentos, pode elitizar. Nós precisamos observar isso. Precisamos estar mais abertos para essas condições. O movimento espírita precisa se mobilizar para aumentar a participação dos jovens. Em 91, no ano de 1991, a faixa de idade entre 15 e 29 anos alcançava 23,9% dos espíritas, e em 2000 baixou para 21,8%.
A faixa entre 30 e 39 anos baixou de 19,1% para 18%. E os espíritas entre 10 a 14 anos era de 7,8%, caiu para 5,4%. Isso pode significar que os esforços de trabalho de comunicação espírita não estejam conseguindo estimular os jovens. Isso é um site chamado Vinha de Luz. Fez o serviço de editorial dessa parte aí. Isso quer dizer que nós não estamos conseguindo levar até eles as informações. Pode ser um aspecto do mundo? Pode ser considerado? Fica para você refletir. Eu já fiz as minhas escolhas e as minhas considerações a esse aspecto. Porque a gente pode depois descer aquelas escadas, tomar um cafezinho ali, bater um papo, e tudo isso ficar aqui dentro. Tudo isso ficar aqui dentro. Aqui em Nova Serrana, eu já conheço um pouco da realidade daqui. Aqui é muito fácil você construir uma casa espírita. Pede para meia dúzia de pessoas, você faz até um condomínio se precisar. E eu não estou desfazendo disso, não. Isso é muito importante. Lá em Divinópolis, para você construir uma casa espírita, que dificuldade que é. O recurso aqui flui melhor. Mas e construir a casa espírita dentro da sua intimidade, dentro do seu coração? Porque esse é o desafio maior. Construir a igreja. Eu não estou falando só do centro espírita, não. Eu falo do templo umbandista, da tenda umbandista, da igreja evangélica que está crescendo, da igreja católica que tem a matriz aqui em cima. A gente tem que construir essa realidade dentro. Porque nós estamos aqui agora falando de intimidade. Da nossa intimidade que precisa ser construída. Esse é o desafio. Essa é a proposta que nós estamos aqui. Estamos no Enem material. No momento da prova. É tenso? Pode ser. Se você estiver preparado, pode ser que não seja tanto. Meio ambiente. Que delícia. O que isso tem a ver, Adir, com o meio ambiente? Nós estamos construindo um planeta de regeneração e eu te faço um desafio. Eu andei pesquisando. Quando se trata do planeta de regeneração, na obra de Chico e tal, eu não vi questão de meio ambiente, não. Eu só vi o material do André Trigueiro. Eu não vi falando de meio ambiente. Qual é a noção de meio ambiente que você tem? Qual é a noção de coleta de lixo que você tem? É aquela que você pega na sacolinha do supermercado e joga lá do lado de fora para o lixeiro passar? Em se tratando de meio ambiente, não existe fora. Não existe fora. E esse mecanismo de dispersão, ele passa por isso, porque o planeta de regeneração, o que é o planeta de regeneração? Não são espíritos um pouco mais organizados, um pouco mais elevados? Essa questão também fica. Ou você vai ficar naquela, não, mas eu estou aqui no mundo de passagem, então isso não importa. Você pode até não falar assim, mas de forma subliminar pode não dar atenção para a organização. Aí eu estou fazendo prece e pisando no lixo. Eu fico imaginando os netos do Pedro, meu filho. O Pedro tem 13 anos. Vai falar assim, você sabia que na época do meu pai tinha água tratada e clorificada no vaso sanitário? Eu sabia. E você sabia também que essa mesma água era usada para levar os dejetos que ali eram depositados e eram jogados no rio, e eles bebiam dessa água. Você está rindo, né, mocinha? Mas essa é uma cultura que a gente aceita. A gente aceita. A transformação, ela precisa ocorrer. É uma questão que é do mundo. É uma questão que é do mundo. Ou será que os espíritos... Eu fico imaginando, espírito evoluído, organizado, ele quando sai do ambiente, eu acho que ele deixa do jeito que encontrou. E como é que fica o planeta? Está do jeito que encontrou? Que encontramos? É uma reflexão. E dá trabalho isso, viu, gente? Dá trabalho. Porque quem trabalha com empresa sabe que a questão do meio ambiente é séria. E a gente precisa aprender a deixar de comprar o mais barato. E a passar a investir em quem investe no meio ambiente, porque isso custa caro. A informação custa caro, a organização, a estética.
Daqui a um tempo, eu acho que alguns aqui de vocês vão ver isso. Daqui a um tempo eu vou dar uma volta com o meu carro no sol, ele vai acumular, porque já existem as baterias para isso, aí eu vou chegar na minha casa, vou pegar a tomada do meu carro, vou colocar e vou gerar a energia da minha casa, porque está no carro. A comida que sobra da sua casa vai lá no hashtag De Volta para o Futuro, né? Vai pegar e colocar lá, isso já é realidade. A gente precisa começar a caminhar para isso. Precisamos falar de meio ambiente no Espiritismo. E tratar isso de uma forma mais tranquila. Nós fizemos lá na CEONG da cidade de Oliveira, nós colocamos no último dia do encontro da CEONG, é um regime de internato para 3 dias, em que as famílias espíritas se encontram para estudar, ouvir música espírita e aprender mais sobre a doutrina espírita. 3 dias, sexta, sábado e domingo, período da Semana Santa. No último dia, na última refeição, a coordenadora do encontro, que se encontra sentada ali em cima, colocou almoço vegetariano. Aquela imagem do WhatsApp assim, ó. Você está ficando louco? Cadê a carne? Não, porque você acha que quem não come carne é evoluído? Hitler era vegetariano. Eu escutei isso. De liderança espírita. Mas nós não queríamos, naquela ocasião, transformar as pessoas no vegetariano. Nós queríamos propor àqueles que lá estavam uma experiência de comer uma comida vegetariana bem elaborada, para que as pessoas pudessem criar uma reflexão, sentir. Porque quando você vai pesquisar a obra espírita, você vai sentir naturalmente pelo conhecimento, pela fé raciocinada, pelo entendimento, pela compreensão, que vai haver uma mudança de comportamento. Mas isso não é do dia para a noite. Mas nós precisamos nos propor a experiência. Eu fico pensando no dono daquela fábrica de máquina de escrever, Olivetti. A máquina fotográfica, a câmera, fazia tempo que eu não vi uma dessa, aqui filmando. As coisas estão mudando. Nós mudamos a forma de comprar alimentação, mudamos a forma de pegar o táxi. As coisas estão mudando. É do mundo. A gente precisa acordar. E para isso tem que ter conhecimento, tem que ter comunicação, tem que ter relacionamento. Ou nós vamos achar que... Não. A última pergunta do Livro dos Espíritos fala disso. Você tem que empreender, tem que mudar. Tem que construir um mundo de regeneração. Não vai vir aqui um Superman e fazer a coisa acontecer, não. Até na política nós estamos fazendo isso, achando que eleger uma pessoa A ou B vai mudar o problema. Não. Não vai mudar o problema se eu continuar sendo omisso com a política que é da minha parte fazer. Nós temos que perceber, isso é muito fácil. Eu vou eleger agora, problema é espírita. Espírita vai resolver. Vamos colocar lá o Beto de presidente e o Marcos de vice. É espírita? Nada disso. A escolha do Espiritismo é para transformar o coração. A proposta de Jesus, que está lá no Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ele deixa claro que se você ler essa obra, você vai entender exatamente o que está acontecendo na política hoje. A proposta de Jesus não é com o partido. A proposta de Jesus é integral, ela é com o coração. Quem já entendeu, está nessa vibe. A proposta de Jesus é com o meu coração, é com os nossos corações, é com o seu coração, é de transformação. Não é uma proposta partidária. Partido o nome já diz, é partido, é fragmentado. A proposta de Jesus é integral. Temos que abrir os olhos para isso. Caminhando já para o encerramento. Porque nem sempre, olha que pergunta, para quem não acha, embora ecologia não tinha na época de Kardec, a palavra foi criada, mas Kardec e os espíritos conversaram sobre ecologia. Olha que legal. Porque nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. O tempo já estourou. É que, ingrato, o homem a despreza. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se.
Isso é Livro dos Espíritos, questão 705. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é porque ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Está no capítulo necessário e supérfluo do Livro dos Espíritos. Convida-nos a uma reflexão. Quantas coisas você tem na sua casa, quantas coisas eu tenho na minha casa, que de fato eu não preciso. E que eu estou nessa de consumir, porque eu posso, porque eu tenho, porque eu dou conta. É uma realidade a se pensar. Missão dos espíritas. Esse é o último slide. Eu vou ler aqui o capítulo 19, Missão dos Espíritas, dá 3 páginas e meia. Ficamos até agora, né? Vai falar o seguinte: a hora é chegada que deveis sacrificar a propagação, os vossos hábitos. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Há um grande erro de interpretação nesse parágrafo, quando a gente fala da palavra sacrifício. A palavra sacrifício, no dito popular, no nosso entendimento, requer aquilo que traz a dificuldade. Então é sacrificante eu vir aqui, é sacrificante eu ir ao centro, é sacrificante eu ficar um sábado à noite assistindo palestra, é sacrificante eu levar. Essa interpretação de sacrifício, ela é equivocada. E ela é culturalmente equivocada. A palavra sacrifício vem de sacro, ofício, tornar sagrado. Então, nós precisamos tornar sagrado os nossos hábitos. Os hábitos que nós temos, que nós cultivamos, são sagrados? Então, o Evangelho de Jesus, Jesus nos convida para que a gente possa tornar os nossos hábitos sagrados. Os nossos lazeres, o nosso trabalho, os nossos pensamentos. Precisamos ser sagrados, porque isso vai nos ajudar. Isso é o entendimento, isso é apenas um parágrafo do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, da missão dos espíritas. Eu poderia detalhar mais aqui, mas o tempo não nos permite, e a gente fica encerrando esse nosso momento de hoje. Desde já eu agradeço a oportunidade da fala e a paciência de vocês e a caridade em estar... Ninguém levantou e saiu correndo. Agradeço a caridade de vocês para comigo. Mas precisamos trazer Jesus aos nossos corações nessa ótica do sacrifício. Dessa nova interpretação para alguns do sacrifício, de tornar sagrado. O trabalho que você desempenha, o relacionamento que você desempenha com seus colegas de trabalho é sagrado. Com a sua esposa, com seus familiares, com os amigos da casa espírita é sagrado. Então que a gente possa se sacrificar na construção do reino dos céus dos nossos corações. Tornar sagrado o reino dos céus dos nossos corações. E que Jesus possa nos fortalecer nesse trabalho hercúleo. E que abençoado seja essa oportunidade, e que abençoado seja as semanas espíritas de todas as casas da região que envolve o Quinto CRE, o Conselho Regional Espírita. E que abençoado seja você que aceitou o Espiritismo, e que vocês que estão vindo pela primeira vez e que estão conhecendo o Espiritismo, espero que possam ter aproveitado esse momento e que vocês possam ir além do que foi comentado aqui, do que foi produzido. A obra, o Pentateuco de Kardec, é muito mais rico, é muito mais proveitoso, e que minimamente isso aqui que foi dito seja estímulo para vocês, como seja para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.